Nós lemos o mesmo texto, pelo simples fato que nós vamos dar continuidade ao assunto que nós iniciamos na semana passada, falando sobre a soteriologia, que é a doutrina da salvação. A doutrina de qualquer igreja, tudo que se prega em qualquer igreja, seja na Universal, Mundial, Assembleia de Deus, Presbiteriana, Batista, tudo que se prega numa igreja gira em torno da soteriologia daquela igreja, da visão de salvação que aquela igreja tem. E por isso nós estamos trabalhando em cima desses pontos fundamentais sobre a salvação, que é a eleição e a predestinação. Nós aprendemos na semana passada que Deus é quem elege, e elege pela sua soberania. O homem não tem nada a ver com a eleição. Deus não elege ninguém baseado nas obras, baseado em atitudes boas, ou coisas boas que o homem possa fazer. Deus elegeu, e o texto diz claramente para nós que estudamos semana passada, e acabamos de ler novamente, que Ele nos elegeu em Cristo, e antes mesmo do mundo ser fundado. Ou seja, todos aqueles que nascem, desde Adão até hoje, até o fim dos tempos, nascerão eleitos, nascerão predestinados. Todos aqueles que vão ser salvos, todos aqueles que vão herdar o reino de Deus, vão nascer, sim, eleitos e predestinados para isso. O irmão Clodomir, na oportunidade, fez uma pergunta inteligente. E ele perguntou se um eleito não ouviu o evangelho. E a resposta foi que se ele foi eleito, se ele foi predestinado, obviamente que Deus vai fazer com que o evangelho chegue até ele, aonde quer que ele se encontre, onde quer que ele esteja, a não ser que Deus erre. Porém, nós sabemos que Deus não erra, Ele é perfeito. Nós vemos que primeiro Deus, Ele elege. Eleger quer dizer escolher, isso compete a Ele, é parte soberana dEle. Só que Ele elege para quê? Ele elege, sim, com o intuito de predestinar. Aí aqui agora onde a gente vai entrar nesse assunto, porque a palavra predestinação, não precisamos nem pegar um dicionário, se bem que eu trouxe o dicionário Strong hoje, mostrar muita coisa para os irmãos, mas antes mesmo de abrir o dicionário Strong, eu quero dizer para os irmãos que predestinação, o próprio termo já diz explicitamente que foi algo que foi pré-ordenado, pré-estabelecido. Por exemplo, como o homem, vou voltar aqui o exemplo do oleiro, que faz um vaso de barro, e ele pega ali um monte de barro, e ele simplesmente, ele separa, ele elege o barro que ele quer, e aqui ele pega aquele barro que ele elegeu, que ele preferiu usar, que ele quis usar, tá? A massa era toda igual, era tudo igual, ele pegou daquela massa, elegeu a parte que ele quis, e ele faz ela com um propósito predeterminado, ou seja, eu sou oleiro, eu vou fazer esse vaso para colocar água, eu estou predeterminando a finalidade desse vaso, para colocar água. Eu sou oleiro, eu vou fazer esse vaso para colocar lixo, eu estou predeterminando, ele vai ser feito para isso, esse vaso vai ser criado para colocar lixo. O oleiro, como sendo oleiro, estou determinando isso. Eu, como sendo oleiro, estou determinando que esse vaso está sendo feito para colocar lixo, e esse vaso está sendo feito para colocar água potável. Então, a predestinação fala disso, ela fala de pré-ordenar algo, destinar algo com antecedência, com precedência. Agora nós vamos abrir nossa Bíblia, que vai nos explicar muito melhor, aqui em Romanos capítulo 8. Então, se nós observarmos, antes mesmo de estar em Romanos, em Efésios ainda capítulo 1, no verso 5, ele diz que Ele nos predestinou para sermos filhos de adoção, por meio de Jesus Cristo. Ele fez isso segundo o beneplácito da sua vontade. Lá no verso 11, ele diz também, nele digo que também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua própria vontade. Então ele está dizendo que nós fomos predestinados com uma finalidade, com um propósito, para sermos filhos, tá?
Então a gente vai entender isso bem claramente. Então vamos lá para Romanos, capítulo 8, verso 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Preste atenção no detalhe, irmãos. Nós não vamos abrir o dicionário Strong agora, mas aqui ele diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados. Chamados, o termo grego é kletos, que significa nomeados. Não um chamamento aleatório para quem quiser vir, não, mas uma nomeação. É diferente. Se eu dissesse aqui, irmão, quem quer vir dirigir o culto aqui? Não, tá? Aí é um chamamento aleatório, tá? Mas o termo grego diz, não foi um chamamento aleatório, não foi um chamado aleatório, foi uma nomeação. É como se dissesse, o Anderson, venha dirigir o culto hoje, né? Então, ele diz que nós fomos chamados, ou seja, nomeados por Deus. Ele diz, Deus nos nomeou pelo seu decreto. Deus não chama aleatoriamente, quem quer vir dirigir o culto, quem quer ser salvo, não. Ele nomeou os que vão ser salvos. Ele escolheu, ele nomeou os que vão ser salvos. E aí ele fez isso pelo seu decreto. O termo grego para decreto é prostesis, que significa o que uma pessoa propõe em si mesma. Olha a autoridade de Deus. Ele nos chamou, ou seja, nos nomeou pelo seu próprio decreto, ou seja, próstesis, no grego, significa o que uma pessoa propõe em si mesma, uma intenção, uma firme resolução, o propósito e conselho eterno de Deus. Isso está no dicionário Strong. Ou seja, Deus nos nomeou para salvação, tá? Nos nomeou pelo seu próprio decreto, por algo que ele propôs em si mesmo, sem precisar do conselho de ninguém, sem precisar de obras boas de ninguém, de boas ações de ninguém. Ele propôs essa intenção nele, uma resolução firme, quer dizer, algo que não pode ser revogado, algo que não pode voltar atrás. Deus não pode revogar, Deus não pode voltar atrás. O termo diz que foi uma resolução feita com firmeza. O termo grego diz que foi um propósito do conselho eterno de Deus. Ou seja, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram nomeados pelo propósito irreversível, firme de Deus. Amém? Ou seja, as pessoas que vão ser salvas, os predestinados para a salvação, eles foram predestinados porque Deus os nomeou. Ele escolheu os que Ele quis, já que todos eram pecadores, todos eram iguais, e Deus obviamente escolheu quem Ele quis. E ele fez isso pelo um decreto que ele propôs em si mesmo, que segundo o dicionário Strong, não pode ser revogado. Agora, por que eu vou fazer questão, irmãos, de usar o dicionário Strong? Porque o dicionário James Strong, tá? Ele foi escrito, né? Foi produzido por esse teólogo James Strong, teólogo, um estudioso, professor da Universidade Metodista no século XIX, tá? Um homem muito capacitado, e o melhor, ele era da Universidade Metodista. Isso significa o quê? Que ele era sinergista, que ele era arminiano, que na visão de James Strong, na visão dele, no entendimento dele, ele achava que para alguém ser salvo, primeiro, Deus revelava para o homem a salvação, e cabia o homem querer ser salvo ou não. Isso era a visão de James Strong, e claro que nós não concordamos com essa visão. Por quê? Porque a própria Bíblia mostra que não é assim que Deus salva os eleitos, que o homem não tem participação nisso, certo? Então, o que eu achei interessante? Porque quando James Strong ele vai para os originais gregos, não tem como ele fugir daquilo que o original está falando. Se fosse um calvinista que tivesse escrito isso aqui,
Não, é porque foi um calvinista, tendência calvinista. Por isso que ele está falando que Deus predestinou pelo decreto dele, pela soberania dele, e não deixou o homem escolher nada. Se fosse um calvinista, a gente ia dizer isso. Mas não, foi um arminiano. Foi um sinergista. Então, meu irmão, só para você entender que a doutrina da eleição, da predestinação soberana de Deus, irmãos, ela é bíblica e não tem para onde correr. Não tem para onde fugir. Quando nós olhamos aqui o verso seguinte, no versículo 29, aliás, de Romanos 8, porque, preste atenção como é que Deus operou a predestinação. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Ou seja, nesse ponto, o grupo chamado sinergista, arminianos, dizem que Deus predestinou, porque ele já sabia que a pessoa ia crer. Só que, se nós analisarmos dessa maneira, irmãos, nós vamos discordar com o resto das escrituras, com a etimologia das palavras e com o resto da doutrina que diz que a fé é um dom dado por Deus, que ninguém pode crer de si mesmo, que ninguém pode produzir a fé salvífica. Ou Deus dá para o homem crer e o homem crê, ou Deus não dá e o homem morre sem crer. Depende de Deus. Agora, obviamente, Deus é soberano e Deus, ele é onisciente. E a eleição, a predestinação foi baseada nisso. Claro que Deus conhecia a nossa vida, lógico, como conhecia a vida de todo ser humano nessa terra. Sim. Só que, mesmo conhecendo nossa vida, Deus propôs soberanamente nos predestinar ou para a salvação ou para a condenação. E Ele não deu essa escolha ao homem. Embora, obviamente, o homem, por ser pecador, é culpado pelos seus pecados. No verso de número 29, ele diz que dantes conheceu também os predestinou, tá? Vamos ver, irmãos, eu vou abrir aqui o dicionário James Strong, no número 4309, eu quero fazer algumas leituras para vocês, tá? Nós estamos no estudo, eu quero fazer algumas leituras para você desse dicionário, tá? Para você ficar bem craque aí no tema, bem craque no assunto. Então vamos ver o que é que significa aqui, esse termo, essa palavra aqui, predestinou, 43 verso 9, ou 4309, na visão de James Strong. Vamos lá, 43, vamos ver o que é que significa esta palavra, predestinação, no original, mesmo na visão de um arminiano, porque o original não pode se fugir dele. E diz assim, dicionário de James Strong, na página 2371, tá? No dicionário grego, 4286, o ponto 2. O que uma pessoa propõe na sua mente, ou propõe em si mesma, com relação a um propósito ou uma intenção, sobre uma firme resolução, um desígnio, sobre o propósito e o conselho eterno de Deus. Desejo ou vontade com poder de executar essa vontade. Isso é predestinação. Ou seja, se Deus nos predestinou, e predestinação significa alguém que está realizando um desejo, uma vontade, que ele pode realizar por sua própria soberania, então já está deixando claro o quê? Que predestinação não depende da vontade do homem. Amém, pessoal? Vamos lá. Ele diz, né, que ele nos predestinou com o propósito de sermos conforme a imagem do seu Filho Jesus, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Preste atenção nisso, irmão. Deus predestinou, já entendemos que predestinar é destinar com antecedência, destinar algo com antecedência. E aqui ele está dizendo que Deus nos destinou com antecedência para quê? Para ser conforme a imagem do seu Filho, para sermos conforme a imagem de Jesus. Ou seja, Deus destinou a sua vida, não tem como isso ser revogado, não tem como isso falhar,
Não tem como isso cair por terra, não depende da sua vontade, não depende do seu querer, depende da soberania dele. Ele lhe predestinou para ser conforme a imagem de Jesus Cristo. Está predestinado. Deus fez isso. Não foi você que disse, eu quero. Não, eu não quero, não. Lá na eternidade, antes dele criar o mundo, ele predestinou você para ser conforme a imagem de Jesus. Tem como perder isso? Não tem. Não tem. A não ser que Deus erre. E Deus não erra. No verso de número 30, ele diz assim: e aos que, agora presta atenção, agora já entendeu, predestinar é destinar algo soberanamente, porque pode fazer, irrevogavelmente, ele predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho Jesus. Então, nasceu predestinado. Aí o que é que ele diz agora, verso 30, e aos que predestinou, a esses também chamou. Ou seja, todo eleito predestinado para a salvação, aonde quer que ele esteja, a situação que ele esteja, em qualquer lugar que ele esteja, vai chegar o dia que Deus vai chamá-lo. Pastor, mas é um chamado, e se a pessoa não quiser vir? Vamos para o dicionário arminiano, dicionário Strong. 2564, vamos lá. Vamos ver o que é que diz aqui. No original. Aos que chamou, né? Preste atenção nisso aqui, irmão. Chamar. Página 2249 do dicionário Strong. Isso na Bíblia é a palavra-chave, né? Eu estou com ela. No dicionário grego, número 2564, 2564. O termo no original é kaleor. Significa chamar a rigor, com voz alta. Isso aqui já diz alguma coisa para você? Chamar a rigor, com voz alta. Ei, quem quer vir? Não. Ei, alguém aí quer vir para ser salvo? Não. Chamar a rigor, com voz alta. Isso fala de quê? De autoridade. Isso fala de um chamado sem que possa ser negado pelo homem. Me diga qual foi, me mostre na Bíblia qual foi o profeta que Deus o chamou e ele pôde dizer que não. Jeremias: Senhor, não posso de uma criança, vá. E ele foi. Moisés: Senhor, não sei falar, eu sou gago, vá. Não, manda outro, é você. Jonas: vai para Nínive. Não, vou para Tarso. Vai para Nínive, vou para Tarso. Para Nínive, pregou em Nínive. Olha, o profeta Isaías estava lá. Aí disse: meu Deus, eu vou morrer porque eu vi o Senhor, o Santo. Aí de repente ele disse que escuta o Senhor dizendo quem vai. E Isaías já começa a arder dentro dele o chamado de Deus. E ele disse: eu vou. E mostra qual foi o profeta. Irmãos, chamar. Vamos ver mais. Em rigor, com voz alta, mas tem mais aqui, dicionário Strong. Chamar ou convocar alguém para que possa vir ou ir a algum lugar. Olha aí, aos que predestinou, a esses também chamou. A esses também Deus predestina antes de você nascer para você ser salvo. Aí chega um tempo na tua vida que Ele te chama. E o texto está dizendo que esse chamado no grego é convocar alguém para que possa vir ou ir para algum lugar. Meu filho, convocar não deixa opção de escolha. Quando se diz que você foi convocado, isso não fica opção de escolha. Não fica. Se até as forças armadas, se viesse uma convocação para você ir, meu filho, você não tinha escolha, você tinha que ir. Quanto mais o Deus soberano todo-poderoso. Ele disse que Ele te predestinou e chegou o tempo dele te chamar. Por isso que você veio, porque você não tinha opção de não vir. Isso parece doidice, né, irmão?
Mas quem vai conhecer a mente do Senhor? Quem vai? É a Bíblia. Dicionário Strong ainda. Chamar com voz verdadeira. Como um pastor que chama pelo seu rebanho. Pastor que chama pelo seu rebanho, as ovelhas todas vão. Isso nos lembra o que Jesus disse em Mateus capítulo 10. Quando os judeus estavam lá dizendo, se tu é o Messias, diz logo para nós. Ele disse, eu já falei, vocês não creram. João 10. Não creram por quê? Porque não são das minhas ovelhas. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E elas me conhecem. E elas me seguem. Eu dou a elas a vida eterna. Chamar, irmãos, com voz alta, com firmeza, como alguém, com a voz verdadeira, e como um pastor chama pelas ovelhas. De modo geral, o ponto B do dicionário Strong é mandar, é ordenar a vinda. Eita Jesus, eu gostei dessa parte. Termo grego, os que prestam esses também, chamou, não é aquela coisa, ei, quem quer vir? Não. Aqui ó. Ordenar a vinda, mandar, chamar com autoridade, convocar, o ponto C. Está tudo aqui no dicionário. Dicionário arminiano, filho. Dicionário sinergista, que fica dizendo aí, não, Deus chama, mas o homem quem escolhe ir. Como é que no próprio dicionário arminiano, na Bíblia da CPAD, que você Bíblia que é da CPAD, Carga Publicadora da Assembleia de Deus, como é que numa Bíblia sinergista, arminiana, no dicionário, sim, Strong, contido na Bíblia, sim, diz que esse chamar significa chamar com autoridade, convocar, ordenar a vinda. E você vem ainda me dizer que o homem quem escolhe vir ou não. Está muito claro. Mas, eu estou achando bom demais, eu não sei os irmãos. Aí disse nele lá na igreja pentecostal, fala Deus, né? Aí vamos lá. Aos que predestinou, já entendeu? Predestinar é fazer com antecedência. Ele fez com autoridade, ele usou autoridade, ele usou o poder, ele predestinou para algo, para quê? Para ser salvo, para se conforme a imagem de Jesus, para ser herdeiro. Aí ele diz, a esse que ele predestinou, chega o tempo que ele chamou. E esse chamou o quê? Você entendeu? Chamou com autoridade, convocou, mandou vir. O homem não tinha escolha. É por isso, meu irmão, que há muitos anos atrás, quando eu abri a minha Bíblia lá, a Bíblia que me emprestaram, eu comecei a ler, e o Espírito de Deus falava comigo, o Espírito de Deus me chamava, e eu ficava ali tentando relutar. Eu lembro lá sentado no birô da minha loja, com a Bíblia aberta, naquele birôzão branco lá, a Bíblia aberta, o Espírito de Deus me chamando, e eu dizia, não, depois eu vou curtir mais um pouco, ainda tem uns forró para me ir, lá, ppp, papapá. E aí, o Espírito de Deus, meu irmão, não tem quem possa resistir. Não tinha como. Eu não podia. Quem vai lutar contra Deus e prevalecer? Ninguém. Aí aos que ele chamou, a esses também justificou. Deus te elege, te elegeu para salvação. Ele te predestina, isso não pode, predestinou, pronto, não pode errar, está salvo, acabou-se. Não tem esse negócio de perder a salvação. Mesmo que fosse pela presciência apenas, que é errado isso, mas mesmo que fosse pela presciência apenas, ainda assim não tinha como o homem perder a salvação. O crente salvo verdadeiramente. Mas não vai ficar aí, achando bom não, porque eu vou mostrar aqui na próxima pregação, as características do crente eleito. Você sabe se você é eleito? Estou com a pregação já, o esquema todinho pronto aqui. E vai ter muita gente que vai se surpreender, porque vai perceber que não é. Ou pelo menos não está andando nos padrões de quem é eleito. Aí ou o cara se conserta para se consertar, ou então vai embora, se desvia de vez e vai para o mundão. Porque a palavra de Deus, ela peneira. Pastor, mas aí o povo vai saindo da igreja, vai diminuir. E quem foi que disse que nós estamos preocupados com números? Se eu estivesse preocupado com o número, eu estava aqui fazendo a campanha. Se eu estivesse preocupado com o número, eu estava aqui pedindo o seu dízimo, oferecendo 10 vezes mais. Eu estava aqui com o envelope ungido, pedindo R$1.000 para você. Mas nós não estamos preocupados com números.
O que nos preocupa é a salvação, o alcance dos eleitos, é a edificação da igreja de Cristo. E a verdade, ela vai peneirando, o trigo vai passando, e o que não é trigo vai sendo jogado fora. No verso de número 30, ele conduzindo: os que predestinou, esses também chamou, os que chamou, esses também justificou. É isso o grande problema, irmão, que a igreja perdeu essa doutrina da justificação desde meados do século IV. A igreja começou a adotar dogmas e doutrinas equivocadas a respeito sobre justificação, de modo que quando chegou ali do século 12, 13, por ali 14, aliás, século 13, 14, 15, 16, irmão, o povo estava pagando para ser salvo. O Papa estava vendendo um induto de indulgência, uma indulgência, dizendo que se você comprasse aquela indulgência, você estava salvo. Estavam vendendo salvação, deixa separado aí. Estavam vendendo salvação. Aí depois acharam que o homem, para ser salvo, tinha que pagar penitência, tinha que fazer boas obras, tinha que fazer caridade, e isso e aquilo outro. E tinha que estar na Igreja Católica. Se não tivesse, não tinha salvação fora da Igreja Católica. Chegou os reformadores, foram interpretar esse termo justificação, e eles perceberam o original que era um termo forense, que era, ou seja, justificação, ou seja, Deus justificou, ou seja, Ele declara justo. Não é que você se torna perfeito, mas simplesmente Deus te declara justo. Mas baseado em quê, pastor? Mesmo sendo um pecador, baseado na justiça de Cristo. Cristo morreu pelos nossos pecados. Deus te deu o dom da fé para que em Cristo. Aí quando você crê em Cristo, Ele te justifica, Ele te declara justo, Ele apaga, remove todos os teus pecados. É isso que Ele faz. Então Ele elege, predestina, Ele chama e Ele justifica, torna você justo. De modo que Ele vai dizer mais na frente, né, que a gente vai já ler: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Se é Deus quem os justifica. Então ninguém mais pode nos acusar, ninguém pode nos condenar, Deus nos justifica. Aí obviamente que a pessoa justificada, ele vai andar em novidade de vida, na presença de Deus. Não é que o cara foi justificado e vai andar desmantelado. Vamos lá. Os que predestinou, esse também chamou, os que chamou, esse também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Observe que tudo está no passado. Chamou lá na eternidade, predestinou lá na eternidade, elegeu na eternidade, predestinou na eternidade, passado, chamou, e glorificou. Vamos lá para o dicionário Strong, 1392. Vamos lá. Vamos o que significa glorificou. Página 2155, na Bíblia, palavra-chave. Dicionário grego, número 1392. Ele diz que no grego o termo é doxazo. E glorificou significa tornar glorioso, glorificar, cheio de glória, honra, magnificar. Ponto 1, atribuir glória ou honra a alguém. Ponto 2, honrar, conceder honra, exaltar em dignidade. Olha o que é que Deus fez conosco na predestinação. Ele nos glorificou, ou seja, Ele nos exalta em dignidade. Ele nos concede honra da parte do próprio Deus. Ele atribui glória ou honra a alguém, àqueles que Ele quer. Sim, Ele torna glorioso, cheio de glória, honra e magnifica. É isso que significa glorificar. Isso Ele está falando de quê? Da honra, da glória que Ele te dá sem que você mereça. Ele te atribui essa glória por causa da obra de Cristo, pelo fato de você estar em Cristo. Sim. Então, queridos, como é que acontece? Ele elege, Efésios capítulo 1, Ele predestina, destina você para um fim com antecedência, não tem como, é uma firme resolução, não tem como mudar esse propósito.
Ele chama, Ele justifica e Ele glorifica. É assim que acontece. É por isso, irmãos, que nós precisamos anunciar o Evangelho, como disse Jesus, a toda criatura. E quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Porque é através da pregação do Evangelho que as ovelhas de Cristo ouvem a voz dele e vêm. É através da pregação do Evangelho que as almas são resgatadas, que os eleitos são resgatados, que os eleitos são reunidos em um corpo em Cristo. Aí ele continua dizendo, olha só, aí poxa vida, pastor, é desse jeito, que coisa tremenda, é assim mesmo. Isso aqui, irmão, é uma palavra para nos consolar, porque quem não erra, quem não falha, quem muitas vezes não fica se acusando a si mesmo com palavras, ou quem em si mesmo muitas vezes no diabo não vem acusar com palavras, às vezes de pecado que você cometeu há 1000 anos atrás. E a doutrina da eleição, da predestinação, não é para te tornar irresponsável, não é para te tornar mundano, um pinguço, um cachaceiro, um desmantelado adúltero, não. A doutrina da predestinação, irmão, é para te consolar. É para você saber, filho, que você não tem do que se gloriar para os santarrões. Porque está cheio de santarrão aí achando que está salvo. Por quê? Não tem nada de se gloriar. E para você que é fraco, para você saber que Deus é quem te ampara. Aí ele vai e continua dizendo, ó, verso 31, olha só. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí Paulo diz, mas irmão, o que nós vamos dizer a respeito disso? Paulo, isso é tremendo demais. Pois é, filho, o que nós podemos dizer? Se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Me diga. Se Deus é por ti, quem pode ser contra ti? Isso no quesito da salvação. Aí ele vai continuar dizendo, aquele que nem mesmo, ele fala, Deus não poupou nem mesmo o seu próprio filho. Antes, pelo contrário, o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Olha Paulo passando a confiança da salvação para os irmãos. Paulo dizendo, irmãos, Deus deu o próprio filho dele para nos salvar, como é que agora ele também não vai dar herança junto com Cristo? É claro que vai. Aí ele diz no verso 33, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem vai ousar acusar um escolhido de Deus? Se é Deus quem o justifica. Irmão, isso aqui é forte demais. É maravilhoso. Quem vai tentar acusar um eleito de Deus? Se é Deus mesmo quem justifica você, quem te declara justo. Vamos ver aqui, irmãos, esse termo escolhido. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Vamos ver, 15:8:8, dicionário Strong, deixa eu ver. Adão, Eva, Lucas, Judas, Saul, todos eles foram feitos por propósito de Deus. Ninguém foi feito sem um propósito predeterminado. Judas era predestinado para aquilo. Ele não tinha escolha. Deus não podia colocar em risco, irmãos, o plano eterno que ele tinha traçado. Não, Jesus vai escolher 12, vamos torcer para um trair ele. Não. Escolheu 12, Jesus disse, eu escolhi 12, e um de vós é o diabo. Falou isso. E ele mais chama Judas de filho do diabo, né? Mas enfim, mas vamos lá. Vamos aqui para 15:8:8. Que escolhido, o que significa escolhido? No dicionário de James Strong, um dicionário na página 2177, na Bíblia a palavra-chave, número 1588. Eclectos. Escolhido quer dizer selecionar, favorito, escolhido, eleito, escolhido, seleto. Ponto 2, bondade, favor, amor equivalente a estimado, amado. Os conselhos de Deus para a salvação ou
como membros do reino dos céus e que, portanto, gozam do seu favor. Aliás, os escolhidos de Deus para a salvação, ou como membros do reino dos céus que, portanto, gozam do seu favor. 15:89. Agora o termo eclogê. Sim, ele diz seleção, escolhida, eleição. Ponto 3. Significa que a intenção de Deus estava de acordo com o princípio da eleição, que é a livre decisão de Deus, sem influência de qualquer circunstância externa ou do valor das pessoas em questão. Por incrível que pareça, quem escreveu isso aqui foi um arminiano. Eu vou ler de novo, presta atenção. O que é um eleito? No original, como James Strong era um arminiano honesto, e ele escreveu aqui o que realmente, que de fato é um eleito, um escolhido. Ele diz, olha só, significa que a intenção de Deus estava de acordo com o princípio da eleição, que é a livre decisão de Deus, ou seja, que Deus elege, predestina, escolhe livremente, sem influência de qualquer circunstância interna da pessoa que está em questão. Ou seja, que Deus elege, predestina, escolhe, sem qualquer influência externa ou da pessoa que é eleita. Ou seja, o homem não tem participação alguma, nenhuma, zero, na sua eleição para ser salvo. É isso que diz o dicionário James Strong. E é isso que está no original, no grego original. Portanto, queridos, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Deus quem justifica. Aí ele pergunta aqui, quem os condenará? Quem vai condenar um eleito de Deus? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ou seja, quem vai nos condenar se o próprio Filho de Deus morreu para me salvar? Se ele morreu para me salvar, em outras palavras aqui, eu estou salvo e acabou. Eu que creio, obviamente. Você que crê, obviamente. Então, quem vai nos condenar se foi o próprio Cristo quem morreu e ressuscitou? Está à direita do Pai, de Deus, para interceder por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Nada. Absolutamente nada. Agora, queridos, preste muita atenção. Então, sobre a eleição, nós já vemos eleição, irmão, já desde o Antigo Testamento. Nós vemos, por exemplo, Deuteronômio capítulo 7, no verso 6, olha lá, Deuteronômio, capítulo 7, Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio, o quinto livro do Pentateuco, Deuteronômio 7, versículo de número 6, porque povo santo és ao Senhor, ele está falando para Israel, povo santo és ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu, para que ele fosse o seu povo próprio, de todos os povos sobre a terra. O que é que você vê aqui? Eleição. Deus te escolheu. Deus te escolheu. De todos os povos da terra, Deus te escolheu. Aí eu lhe pergunto, era uma nação boa? Não era, meu irmão. Quem conhece a trajetória da nação de Israel, vê, meu irmão, que era uma nação muitas vezes rebelde, desobediente, então Deus não tinha motivo para eleger eles, não. Porque eles não eram melhor do que os outros, não. Contudo, Deus os elegeu dentre todas as nações da terra. Nós temos eleição, irmão, dentro da nação de Israel, a eleição da tribo de Levi. Deuteronômio 18, um pouquinho mais para frente. Deuteronômio 18, verso 5. Porque o Senhor teu Deus te escolheu de todas as suas tribos, para que assista a servir no nome do Senhor, ele e seus filhos, todos os dias. Aqui está falando de quê? Da eleição da tribo de Levi. Primeiro ele diz, Deus elegeu Israel, Deus elegeu a tribo de Levi para o serviço. Ou seja,
Deus elege o povo para salvar. E dentro desse povo que Deus elege para salvar, Deus elege um povo que vai servi-lo no trabalho ministerial. Na visão veterotestamentária, que obviamente a gente vê isso também aplicar-se na igreja dos apóstolos. Sim, nós vemos também, irmãos, a eleição de alguns profetas. Vamos lá para Jeremias capítulo 1, verso 4 e 5. Assim veio a minha palavra do Senhor: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, antes que nascesse, te santifiquei, quer dizer, te separei. E as nações te dei o profeta. Deus está dizendo, olha a eleição de Jeremias. Olha Deus revelando no Antigo Testamento, Ele elegendo. Antes de você ser formado no ventre da tua mãe, Jeremias. Antes do teu pai te plantar lá, da tua mãe, do óvulo fecundar, eu te escolhi. É forte ou não é, irmão, isso? No Jeremias não podia ser outra coisa a não ser um profeta, porque foi para isso que ele nasceu. Eu não me recordo agora, mas se você for ler o livro de Jeremias, você vai ver várias vezes Jeremias querendo desistir, tentando desistir, Jeremias reclamando. E ele diz que quando pensou em parar de servir a Deus, de fazer algo, o fogo queimava dentro dele. E ele não conseguia. Nós temos a eleição de Isaías. Isaías 49, do verso 1 ao 5. Alguns confundem essa passagem como se fosse a eleição de Israel, como se fosse a eleição de Isaías. Mas vamos ver. Isaías 49, do verso 1 ao 5. Ouve-me, ilhas, e escutai, vós povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe, me fez menção do meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda, e com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. E me disse, tu és o meu servo, Israel, aquele por quem hei ser glorificado. Mas eu disse, debalde tenho trabalhado inútil e vãmente, gastei as minhas forças, todavia o meu direito está perante o Senhor, e o meu galardão perante o meu Deus. Agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre, para ser seu servo, que ele torne a trazer Jacó, mas Israel não se deixou ajuntar. Contudo, os olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Eleição de Isaías. No ventre Deus me separou, me elegeu. João Batista, Lucas capítulo 1, vá. Deus não podia deixar, irmão, o seu plano entregue à vontade do homem. Deus traçou o plano, e o plano está sendo executado conforme Ele quer. Lucas capítulo 1, versículo de número 15 ao 17, diz assim, aqui falando sobre João Batista. João Batista, o pai de João Batista, o Zacarias, um sacerdote, estava lá no templo, prestando o serviço dele ao Senhor. De repente um anjo aparece, e a mulher não está nem grávida ainda. Mas o que é que o anjo diz? Verso de número 15. Porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. Converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Irá diante dele no espírito e na virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo disposto. Antes de João Batista nascer, foi anunciado para que ele ia nascer. Com que finalidade? Zacarias, tua mulher vai ter um menino, e esse menino vai ser grande diante de Deus. Ele vai ser um profeta, ele vai ser um pregador. Sim, ele vai ser um nazireu, não vai cortar o cabelo, não vai beber bebida forte, nem vinho, nada. E ele vai pregar, sim, e vai converter vidas a Deus. João Batista fez isso ou não? Sim ou não? Porque ele quis? Porque ele escolheu? Porque ele foi predestinado para isso. Aí o Zacarias, pai dele, disse assim, verso 18, mas como é que eu vou saber se isso vai acontecer mesmo? Porque eu já estou velho, e eu já estou velho, e avançado em idade. Zacarias, irmão, agiu igual um sinergista.
Mas como é que isso vai acontecer? Será que posso? Será que não posso? Será que dá? Será que não dá? E esse menino, ele não colocou aqui não, né? Eu estou falando. E esse menino quando crescer, será que ele vai querer mesmo? Não vai? E o anjo disse o quê? No verso número 19: eu sou Gabriel, Zacarias. Eu assisto diante de Deus. Ou seja, Zacarias, eu sou Gabriel. Eu estava lá na presença de Deus, eu vejo Deus, eu falo com Deus, Deus fala comigo. O que eu estou trazendo aqui, olha, é uma palavra de Deus. Eu fui enviado a te falar e te dar essas alegres novas. Ou seja, eu fui enviado para te dizer essas boas novas, que é o plano, o propósito de Deus. Não podia ser mudado. Não. Agora, o grande problema, a grande questão, irmãos, é que todos os eleitos e predestinados têm o tempo que Deus chama eles. Vai lá em Gálatas 1. Paulo vem falando da história dele, que ele perseguiu a igreja, que ele era um judeu muito zeloso e tal, né? Aí no verso 15 ele diz, dizendo assim, ó: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou, e me chamou pela sua graça, revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, eu era um judeu, segui o judaísmo, eu persegui a igreja de Deus, eu concordei com a morte de Estevão, sim, eu prendi pessoas, torturei pessoas. Se for olhar a história de Paulo, você vai ver que ele fez tudo isso, ele fazia cristãos blasfemar. Teve um teólogo desorientado que disse, sabe o quê? Que foi preciso Deus converter Paulo, porque senão ele acabava com a igreja. Olha a cabeça dos teólogos que tem por aí, irmão. Não, porque se Deus não convertesse Paulo, Paulo ia acabar com a igreja. Então Deus teve que converter Paulo. Meu filho, era mais fácil Deus matar Paulo, tirar ele do caminho. Que nem o Herodes que foi comido de bicho. Mas Paulo, aquele perseguidor, irmão, aquele perseguidor, aquele homem que maltratou a igreja, aquele homem que estava lá apoiando o martírio de Estevão, a morte de Estevão, ele disse, Deus que me elegeu, me escolheu no ventre da minha mãe, quando chegou o tempo que ele quis, da vontade dele, para revelar o seu filho a mim, ou seja, como um eleito, como alguém que foi separado no ventre da mãe, mas eu não sabia, como alguém que foi predestinado, que foi eleito no ventre da mãe, antes de nascer, mas eu não sabia. Por isso que eu persegui a igreja, por isso que eu vivi daquele jeito, mas chegou o tempo de Deus se revelar para mim. Aí ele tornou-se um discípulo de Cristo. Foi isso que aconteceu conosco. E é isso que acontece com todos os eleitos de Deus. Tem eleitos de Deus na Igreja Católica. Tem eleitos de Deus na Universal, na Mundial, nas igrejas neopentecostais, nas igrejas hereges. Tem eleito de Deus no tráfico, na bandidagem, nas drogas, no vício, da prostituição. Quem são? Não sei. Mas nós estava por lá um tempo desse. Estava ou não estava? Gente aqui estava na bocada, outro estava no adultério, outro estava na igreja católica idolatria, como era o meu caso. O outro estava na macumba, na umbanda, no espiritismo, sei lá onde mais. A alma ansiava por uma religião, queria alguma coisa sobre Deus, correu para uma igreja, para outra, foi para uma igreja, ouvindo heresia e tal, e ali achando que estava tudo bem, e de repente a verdade chegou. E quando a verdade chegou, tirou você do catolicismo romano, apóstata, tirou você do espiritismo, tirou você das heresias. É por isso que você foi resgatado, porque chegou o tempo de Deus se revelar para ti. Então, tem um tempo de Deus chamar os eleitos. Olha, e Deus chama os eleitos, ó, desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. E chamou, volta lá para o dicionário, então o que é? Ele ordenou que eu viesse, eu não tive a opção de não vir. Paulo estava cavalgando para Damasco, com ódio, quero matar os cristãos, era ou não era? Eu tenho que matar esse povo. Malditos, eu vou matar ele. Chega no meio do caminho que Jesus aparece para ele, a primeira coisa que ele diz é,
Senhor, quem é? E Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegue. Aí Paulo diz o quê? Senhor, o que queres que eu faça? Ele disse: entra na cidade, porque lá vai te ser dito. Aí Jesus vai lá, aparece Ananias estava dormindo, eu acho. Pois não, Senhor. Vai lá na rua chamada direita, na casa de quem? De quem? Vai lá na rua chamada direita, na casa de Judas. Tem um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão ele viu que você entrava e orava por ele. Ele volta a enxergar. Ele disse: Senhor, esse homem é o cão. E nós chamamos no Ceará aqui: esse homem é o cão impreal, Senhor. O capeta desceu na terra nesse homem, ele é o Satanás, Senhor. E Jesus disse o quê? Vai. Ele é para mim um vaso escolhido. Eita Deus. Ananias, vai. Não reluta contra o meu decreto, porque ele é um vaso eleito por mim, escolhido por mim. Quando Deus disse que ele é um vaso escolhido, Ananias calou-se. Foi ou não foi? Quando Jesus disse a Ananias: não, Senhor, ele não presta. Ananias, ele é um vaso escolhido. Quando ele disse isso, acabou. Por quê? Porque Ananias sabia que quando Deus elege, está elegido. E ele pregou para o gentil ou não pregou? Ásia, Europa, partes da África, praticamente o mundo inteiro antigo, dentro do Império Romano. Paulo pregou. E Jesus disse: mas eu vou mostrar para ele o que é que ele vai sofrer pelo meu nome. E do jeito que Jesus falou, aconteceu. Sim. Tem o tempo de Deus escolher. Aliás, tem um tempo para Deus se revelar para o escolhido. E quando Deus chama, não é chamando: ei, vem agora, tu pode vir agora. Não, Senhor, depois eu vou. Não, depois eu vou. Aí que foi que Jesus disse mais para Paulo? Paulo, não adianta recalcitar. Lembra? Contra os aguilhões. Aguilhão é ferrão, né? O que era o aguilhão? O aguilhão, o burro, o cavalo, o animal ia andando na frente, né? Tipo puxando um cultivador de terra. E aquele cultivador, ele tinha as pontas para frente. Se o burro desse um coice, pá, quebrava a perna. Aí Jesus disse: Paulo, filho, não adianta coiçar contra os aguilhão. Não adianta, acabou, você tem que vir. Aí o que é que acontece? O perseguidor se torna perseguido. Agora, irmão, quem é que Deus escolhe e por quê? Vamos ver. 1 Coríntios 1, verso 26. Apenas um ponto, né? Eu não vou entrar aqui. Quem é que Deus escolhe? Isso aqui, só isso aqui já dá um culto, um ensinamento para um culto. Vou pegar só um ponto aqui, tá? 1 Coríntios 1, verso 26. Vede, irmãos, a vossa vocação. Não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu, elegeu as coisas loucas desse mundo. Para quê? Para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis e as desprezíveis e as que não são para destruir, tornar em nada as coisas que são. Para quê? Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Não é? Deus escolhe desta maneira, dessa forma, para que ninguém venha se gloriar diante dele. Aí ele fala, para concluir no verso 31, para que, como está escrito, aquele que se gloriar, que glorie-se no
Senhor. O que Paulo está falando aqui? Daqueles crentes legalistas, que acham que vão ganhar salvação, judaizante, né? Estava lá, confusão lá em Atos capítulo 15. Os judeus convertidos a Cristo dizia: tudo bem, vocês converteram a Cristo, mas se vocês não guardar toda a lei de Moisés, vocês não são salvos não. Aí foi a confusão, e entrou lá Tiago, entrou Pedro e João, e quem foi que disse isso? Se nem nós guardamos, e entenderam que a salvação era pela graça, não colocaram o jugo sobre os gentios. Então, Deus escolhe. Ele diz: olha, irmão, os escolhidos dentre vós. Paulo está dizendo: olha aí, vocês aí de Corinto, olha os escolhidos, presta atenção nos escolhidos entre vocês aí. Olha, se Deus escolheu muitos sábios. Não, Paulo, aqui não tem muito sábio não. Olha, Deus escolheu muitos poderosos. Não, Paulo, deve ter 1 ou 2 ou 3 por aí, pouquíssimos, diante do número de gente poderosa e rica. Olha aí, quem foi que Deus escolheu? Nós temos aqui gente desprezível, gente que não é nada, gente que não tem nada. E por que Deus fez isso, Paulo? Para confundir os que têm, para confundir os que são, para que a glória seja dele, não do homem. Agora, já para a gente ir concluindo: eleito, predestinado, justificado, glorificado, que essa glorificação vai se consumar quando Cristo, já estamos glorificados. A igreja é Cristo na terra, Cristo é a igreja no céu. E nós estamos nele lá, com Cristo, lá agora, ele é a cabeça, nós somos o corpo, nós estamos com ele lá no céu agora, glorificados. Cristo é a própria igreja lá diante de Deus, ele intercede por nós toda hora. Mas essa glorificação vai se consumar quando ele vier, levar a gente, lógico, né? Mas aí, eleito, passa sofrimento ou não passa? Eu podia pegar um monte de passagem, né? Mas estamos terminando a mensagem. Abra lá, Filipenses 1, 29. Efésios, Filipenses 1, 29. Porque a vós, ó Filipenses, vos foi concedido em relação a Cristo, foi dado a vocês, foi concedido a vocês, não somente crer nele, que é um dom de Deus crer, mas também padecer por ele. Aos eleitos é dado a graça de crer para ser salvo. Somente aos eleitos. Contudo, junto com a fé salvífica, Deus nos dá também o privilégio de sofrer por ele. Ou seja, eleito sofre. Eu não vou mais, não sei o que está acontecendo, já bombardeando a mente do eleito. O eleito sendo bombardeado. Não sei o que está acontecendo, eu creio na eleição, na predestinação, meu Deus, mas estou perturbado, atribulado, é tanta luta, tanta dificuldade, tanta adversidade. Será que Deus me esqueceu? Será que eu não sou eleito? É só luta, tribulação. Filho! Foi no estado não somente crer, mas também sofrer por ele. Apóstolo Paulo, Romanos capítulo 8, verso 17, ele diz: se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Quando você sofrer, lembra disso. Para concluir, mas o eleito ora na tribulação. E Deus, por que Deus tarda em ouvir? Vamos lá, concluindo. Lucas 18, verso 7 e 8. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? O que é que ele está dizendo? Não é porque eu sou eleito que Deus vai ouvir minha oração na bucha, não. Não é porque eu sou eleito, na hora que eu abrir a boca Deus já vai estar falando, não. Ele está falando que Deus tarda em responder algumas orações. Que Deus tarda em responder algumas orações. Deus fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, estão sofrendo os escolhidos, estão sendo perseguidos, maltratados, estão sendo mortos, assassinados, presos, torturados, trucidados, despedaçados, estão clamando a Deus e Deus está tardando.
Aí você está passando luta aqui, luta ali, luta lá, é saúde, é financeira, é casamento, é família, não sei o que mais, luta por cima de luta, é luta por cima de luta, e clame, 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 e Deus não responde. Ele diz que o eleito passa luta, e que Ele vai tardar em responder algumas das nossas orações. Todavia, Ele conclui dizendo no verso 8: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Ou seja, Deus fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite. Deus está vendo a injustiça que você está sofrendo, a dor que você está sofrendo, clamando de noite, está. Embora pareça tardio, mas Ele diz, mas Ele rapidamente virá e atenderá a tua oração. Amém? Então, queridos, que essa palavra ela possa encontrar um lugar de convicção em nossa vida. Que essa palavra possa encontrar um lugar de abrigo em nosso coração. E que nós possamos mais do que nunca entender que Ele elege. Ele quem elege. Pelos critérios dEle. E não está baseado nas obras do homem. Nada, o homem não tem nada a ver. Ele predestinou, pronto, acabou-se. Se Deus predestinou, está predestinado, não tem que mude. Paulo diz, quem vai intentar acusação contra o eleito de Deus? Quem vai condenar o eleito de Deus? Agora, semana que vem, como saber se eu sou um eleito? Aí nós vamos falar, sabe de quê? Que um eleito, ele é chamado, com um eleito ele é selado, com um eleito ele nasce de novo, ele anda em novidade de vida, ele recebe em seu espírito a revelação das verdades eternas, dedica-se pelo espírito a ser agradável a Deus, é disciplinado e açoitado por Deus, ele sofre tribulações mas não desiste, ele detesta o pecado, se cair não fica prostrado e ele persevera até o fim. O eleito é assim. Uma das coisas que me chama a atenção, eleito detesta pecado. Mas nós vamos, semana que vem é esse estudo. Pastor, agora eu não sei se eu sou eleito ou não sou. Você detesta o pecado? Pastor, da boca para fora eu digo que detesto, mas na verdade o meu coração gosta. E o eleito não peca não, pastor? Peca. Só que quando ele peca, ele detesta ter pecado. Ele se angustia por ter pecado. Ele luta, ele combate contra o pecado. Até o sangue, como diz Paulo. Mas enfim, queridos, a nossa eleição é de Deus, não é do homem. Paulo disse aos Coríntios, amado, vossa eleição é de Deus, não é do homem. Deus nos deu a salvação. Ele é poderoso para nos guardar até aquele dia. Se você é um eleito de fato, não tem como você perder. Então somente persevere nos caminhos do Senhor, lute contra o pecado, renuncie o pecado, conheça a palavra de Deus, viva a vontade de Deus. E no final, Deus lhe dará o seu galardão.